Fala, torcedor São Paulino. Como é que vocês estão, beleza? É a parte 2 agora do vídeo de ontem que eu gravei falando sobre o São Paulo Futebol Clube, o que está acontecendo no São Paulo, né? Essa bagunça que virou o São Paulo Futebol Clube, né? Desses dirigentes que estão lá, né? Que na minha opinião eles estão afundando ainda mais o clube, deixando o São Paulo numa situação muito difícil, complicada, insustentável. Infelizmente, o torcedor está pagando o preço muito caro, né? Infelizmente, somos governados por bandidos que estão destruindo o clube lá, né? São Paulo virou esse circo aí, né? Impressionante. Tem que falar o quê desses dirigentes que estão lá? Impressionante o que o Casares está fazendo, que o Belmonte está fazendo lá, que esses outros aí, incompetentes, que aí são os cúmplices desses caras. E vou falar também de muitos caras aí, né? Que fizeram entrevista aí de podcast aí, né? Falando desses problemas que tá acontecendo em São Paulo, né? Vi muitos canais aí de youtubers são paulinos aí já mostrando a real que tá acontecendo no São Paulo Futebol Clube, né? Os reais problemas, né? Problemas internos, problemas externos, de dentro, de fora. De dentro já tá essa sujeirada lá. Toda essa sujeirada tá lá dentro. E fora tá mostrando, o mundo tá sabendo o que tá acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Não tá sabendo o que tá acontecendo no São Paulo. Impressionante, né? O torcedor é feito de trouxa, de otário, né? Impressionante. Torcedor, infelizmente, tá sendo enganado com esses caras. Esses caras estão conseguindo enganar o torcedor, o verdadeiro torcedor que ama o São Paulo Futebol Clube, o verdadeiro torcedor que ama esse clube aqui. Esses caras não respeitam mais essa camisa aqui e só se vangloriam, né? Se acham que são, né, donos, né, do clube, né? Manda no São Paulo, mas eles não mandam no São Paulo. Eles só querem acabar com o São Paulo. Só quer deixar o torcedor mais puto da vida, vendo a situação que está passando no São Paulo. São Paulo agora, né? Contratações aí de alguns jogadores sul-americanos, já tá sondando alguns jogadores aí. Eu vi algumas notícias da mídia aí que São Paulo tá sondando dois jogadores, né? Um chileno, né? Jogador que tá emprestado no River Plate. São Paulo ainda tá sondando ele, né? Tá tentando negociar com o River Plate lá a contratação de Christian Tapia. O jogador chileno que está emprestado lá para o River Plate. São Paulo está tentando negociar com o River lá, né? E também o São Paulo está tentando buscar um lateral direito, porque São Paulo buscando alternativas do futebol sul-americano, né? Já a gente sabe, né, a situação que está passando no São Paulo. São Paulo tem que recorrer para contratar esses jogadores aí que, na minha opinião, a gente não conhece. E infelizmente São Paulo agora, né, em vez de se tornar aquele clube, né, que todos os jogadores que gostavam de queria vestir a camisa do São Paulo, agora o São Paulo virou, né, esse time ridículo, medíocre. Esses dirigentes estão mostrando que São Paulo não era mais aquele time que contratava grandes jogadores, só contrata esses jogadores aí, né, inexpressivos, né? Isso que se tornou São Paulo, né? São Paulo agora quer contratar jogadores aí que se destaquem em outros clubes, mas quando chega aqui não prova para que veio, né? E eu não sei qual é o motivo que esses caras contratam. Esse scout aí do São Paulo aí, eu queria saber, né? Desse scout aí, desses caras que contratam jogadores aí, né? Em nível, assim, no nível baixo, né? É impressionante. Não dá para entender, né? O que está acontecendo, a real que está acontecendo no São Paulo, né? Infelizmente os dirigentes estão, né? Estão querendo, né? Destruir o São Paulo. Impressionante, né? O Casares, Belmonte, Rui Costa, Chapecó, Nelsinho, Muricy Ramalho, Milton Cruz e o restante aí, né? E os responsáveis estão aí, né? Impressionante. E os jogadores aí, esses jogadores aí,
né? São Paulo ainda paga muita gente aí. Lembrando que o São Paulo ainda deve muitos, né, ex-atletas, né? Já colocou o São Paulo na justiça. Muitos jogadores já colocou o São Paulo na justiça, né? Citei ontem o Casemiro, né? Casemiro também já colocou o São Paulo na justiça. Tem outros ex-jogadores também, né? Que saíram aí do São Paulo, né? Porque é assim que acontece com o São Paulo, né? Eles não resolvem nenhum problema e, ó, o São Paulo tem que pagar um preço caro. E tá pagando o preço caro. E ainda não pagou a multa do Zubeldia, porque ainda não saiu o negócio da dívida da rescisão. Os caras estão negociando ainda, cara. Fica enrolando esse negócio, virou uma novela que não acaba mais. E não resolve esse negócio aí. Tá vendo? O São Paulo tá pagando um preço caro. Um preço caro. Que esses incompetentes que estão fazendo aí no São Paulo. Olha que ele fez a dívida aí que o Casares aí colocou. A dívida que ele fez aí. Tem que pagar o Zubeldia, cara. Mas não tem que pagar, né? Só ele não. São Paulo deve muita gente aí, meu amigo. Não é só ele não. E ainda mais o Crespo também. Né? Porque depois que rescindiu com o Crespo, o São Paulo não pagou até hoje. Não pagou a dívida lá da rescisão do Crespo. E ele trouxe o Crespo de volta. Olha que ironia, né? Que ironia, né? Impressionante, né? Dá para entender que esses trapalhões, esses patetas estão fazendo do São Paulo, né? Impressionante, cara. Como é que tem esses dirigentes tão brincando de gestão de futebol? Cara, eles não sabem de nada, não tem preparo nenhum. É só marketing. É só papinho. Mas solução eles não dão. Não dão nada, não resolvem nada, não soluciona nenhum dos problemas. E deixa o São Paulo nessa situação aí. Dívidas subindo ainda mais. A folha salarial, aí, ó. São Paulo tem que reduzir. Cadê? Você não vai reduzir a folha de muitos jogadores que São Paulo contratou? 2 milhões pro Oscar. 1 milhão e pouco pro Lucas. E os outros jogadores também. Cadê aí? Não renovaram com o Alan Franco? Até agora aí tá aí, ó. Olha como é que aconteceu com o São Paulo, cara. São Paulo não consegue renovar com o Alan Franco. Não consegue renovar com alguns jogadores aí. E ainda tem que pagar a multa da rescisão do Zubeldia. Teve que agora conseguiram, né, efetivar, enfim, né, o Crespo apareceu lá no bid e vai estrear agora nesse sábado aí contra o Flamengo lá no Maracanã. Já nesse sábado já volta o Campeonato Brasileiro, né? E eu não sei como é que vai ser a volta do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Se o São Paulo vai voltar para jogar, né? São Paulo ficou um mês, né, parado depois daquele vexame que aconteceu no Morumbi contra o Vasco. E joga agora no Maracanã contra o Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro, né? Agora eu não sei o que vai acontecer, né? Realmente, não sabemos o que vai acontecer com o São Paulo Futebol Clube, né? A gente não sabe realmente o que vai acontecer. O que esses caras aí vai fazer aí, né? Porque é impressionante, né? O que acontece com o São Paulo Futebol Clube. O que acontece com esse clube. Dá pra entender. Dá pra entender. Nós somos feitos de trouxa, de palhaço, de otário, né? De paspalhão, né? Faz o torcedor assim, ó, de trouxa, enganando o torcedor, iludindo o torcedor, porque esses dirigentes de São Paulo só iludiram o torcedor. E a gente acreditou, a gente foi muito burro, tapado, idiota. Caímos nessa laia, né? Nessa ladainha deles. Caímos, né? Impressionante, mas como torcedor, como nós somos burros mesmo. Somos tão ingênuos, tão burros, que a gente parece que a gente não pensa nisso, né? A gente cai muito nessa lábia desses caras. Principalmente as contratações aí desses caras que ficam iludindo, porque eles usam a mídia para isso. Eles usam a mídia para quê? Para iludir o torcedor. Que ele usa essas mídias sociais para quê? Para poder iludir o torcedor.
fala que vai contratar, e aí a mídia coloca lá, ah, esse vai contratar fulano de tal, vai contratar fulano de tal, ah, o São Paulo tá negociando com um cara ali, tal, aí eu vou descobrir quem é e tal, eles vão lá e vão lá. Que esses blogueirinhos faz isso. O Casares é um blogueirinho que fala assim, ó, eu vou querer contratar esse cara aqui. Só fica no papinho, mas na hora do vamos ver, faz assim, ó, vou contratar o cara. Não, eles não fazem isso. Eles só ficam aqui, ó. Tipo assim, ó, eu vou dar uma notícia. É um furo de notícia. O São Paulo é o time que dá o furo de notícia, mas na real é só pra iludir o torcedor. É só pro torcedor cair, tipo o a pegadinha do malandro do Serginho Malandro, né? E aí pegadinha do malandro, e aí é pra poder enganar otário. É assim que consegue você enganar um torcedor aí. Iludido, torcedor iludido do São Paulo. Mas o verdadeiro torcedor tem que entender o seguinte: qual é a raiz do problema do São Paulo? Porque o São Paulo não tem dinheiro para contratar jogador. Muito jogador, o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo tá quebrado. O São Paulo tá falido, o São Paulo tá destruído. Chegando 1 bilhão, já tem 1 bilhão, mas eles não falam isso. O Casares só mostra uma partinha ali, mas não é a verdade. Porque, na verdade, esses conselheiros do São Paulo aí, esses conselheiros aí que são tudo cúmplice, porque não tem um conselheiro aí que peita o Casares. Não tem um conselheiro aí que apoia um impeachment do Casares. Não tem ninguém aí, cara. Não tem ninguém aí que peita o Casares, pressiona o Casares. Não tem ninguém, todos eles são tudo cúmplice. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco, tudo bandidinho. Tudo aliado. Não tem opositor, só tem aliado aí. É uma máfia o São Paulo. É uma ditadura que está acontecendo no São Paulo. É uma vergonha que está acontecendo no São Paulo. Não tem caras sérios no São Paulo. Os caras só estão um bando de aproveitadores. Não tem nenhum aí que presta no São Paulo. Nenhum. Maioria tudo canalha, bandido, mafioso, corrupto. Todos eles têm rabo preso. O sistema é podre. Pensa que esse sistema é podre, é ridículo. E por isso que é assim que quebra o clube. São Paulo tá aí uma dívida grande aí, ó, tá vendo? E não consegue pagar jogador, deve jogador. Muito jogador aí tá colocando São Paulo na justiça, ex-atletas na justiça, ex-funcionários na justiça, e até empresário, muitos empresários também de jogador também. Estão se aproveitando e botando São Paulo aqui. E o torcedor que vai no estádio do Morumbi, lota o Morumbi, e esses bundões de jogador ridículo, joga futebol frouxo, ridículo. Porque a gente sabe que o problema do São Paulo não é só treinador, não. Esses jogadores também, que vocês contrataram, que jogam só com o nome. E não mostram o futebol dentro de campo, em prática. Na teoria é maravilha, mas na prática, vocês não. Cara, é o maior frouxidão ridículo. Medíocres. Maior frouxidão. Apático, time apático. Um time que não tem sistema de jogo, não tem uma forma tática de jogar, não sabe qual é a posição que o jogador joga, é só para um improviso. Muitos jogadores estão improvisados ali e não muda a característica de jogo e não se espelha no adversário. E por isso que fica fácil. Os adversários aí, ó, estudou muito o time de São Paulo e já vendo que o São Paulo não muda, não tem tática nenhuma, então é fácil ganhar do São Paulo. Ganha lá sem esforço. E é assim que acontece em São Paulo. Impressionante. Tem que falar o quê? A gente sabe que o Zubeldia foi incompetente aí, porque a gente sabe muito bem o que ele fez no São Paulo. Começou tão bem, né? O começo dele foi até legal, porque ele pressionou os caras, botou mais vontade neles, né? Empurrou eles, mas depois ele se corrompeu com o jogador conseguiu corromper ele e ele caiu na lábia dos jogadores. E os jogadores ficaram se acomodados, e aí, ó, o Zubeldia aí, né? O Casares ficou lá, ó. Deixa o jogador jogar, deixa eles estar um pouquinho assim, dá mordomia pro jogador, escolhe o jogador ali e tal. Você acha que vai fazer isso? A mesma coisa vai fazer isso com o Crespo.
Isso que aconteceu vai acontecer com o Crespo antes. O Crespo começou bem pra cacete. Mas depois que ganhou o Campeonato Paulista, os caras parece que tirou, né? O pé. Tirou o pé. Assim, ó, eu não tô preocupado com o campeonato, dane-se. Aí depois, quando o São Paulo estiver brigando lá pra baixo, lá, rebaixamento, São Paulo, ó, fica esperto, hein? É, porque a gente corre muito risco esse ano de ser rebaixado. Com esse time aí. E olha por incrível que pareça, olha os jogos que o São Paulo vai ter. São Paulo vai jogar no sábado com o Flamengo, na outra semana que vem contra o Bragantino e no outro fim de semana contra o Corinthians. Olha só que o São Paulo vai ter. Olha só o São Paulo vai ter esses jogos. O São Paulo ficou um mês aí parado por causa do Mundial aí, né? E agora, para voltar pro Campeonato Brasileiro, vai voltar com uma maneira ridícula, frouxa. E esses jogadores que estavam lesionados aí, Lucas, Oscar, Ferreirinha, Marcos Antônio, cadê os outros? Luiz Gustavo. E esses caras aí que ficaram muito tempo aí no DM. Caleri não vai voltar mais esse ano. E agora o Ferreirão machucou agora. Lucas Ferreira. Impressionante, né? E eu não sei como é que o Crespo vai escalar o time, né? Provavelmente vai ter que contratar um lateral direito, porque o São Paulo não tem lateral direito. Contratou esse portuguesinho ridículo, né? Que é o Cédric Soares, não joga bosta nenhuma. E o lateral esquerdo, outro lateral fraco, dois laterais esquerdo fraco, Enzo Dias. E o Wendel, tá do Wendel, né? Do Porto, que veio do Porto. Impressionante. O meio de campo, que o Alisson, né? O Alisson Castro. E o Pablo Maia, que sumiu o futebol do Pablo Maia, né? O Lucas e o Oscar vai ter que se revezar. Esperamos que o Lucas Moura jogue, que o Oscar também, né? Que 2 milhões, né? Pro Oscar, né? Paga 2 milhões de salário pro Oscar. O Luciano, que acho que tem cadeira cativa, né? O Luciano, né? E o André Silva, né? Jogador aí, o André Silva, né? Que se acha que é centroavante. Não é centroavante. Impressionante. E aí, pelo menos, contratou o Dineno, né? Pra ser um reserva aí de São Paulo. Pra substituir o Caleri, né? Impressionante, né? Vamos ver o que vai acontecer aí no fim de semana. Mas vou falar a verdade, São Paulo vai sofrer muito nessa temporada, nesse segundo semestre aí. Com certeza, São Paulo vai sofrer muito. Esse time aí, se não tiver mudanças, a gente vai ter muitos problemas aí. Então, essa segunda parte aí que eu tô gravando, né, para complementar o vídeo anterior, né, falando desses incompetentes aí que estão afundando São Paulo e falando também desse jogo que São Paulo vai, a volta do São Paulo do Campeonato Brasileiro também, né. Vamos ver o que vai acontecer aí, né. Próximo vídeo eu vou gravar o jogo entre Flamengo e São Paulo. Vamos ver o pós-jogo que vai acontecer nesse jogo. Como é que vai ser a volta do São Paulo? Se o São Paulo vai melhorar ou piorar. Vamos ver. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.